Deus abençoe, bom Dios les dia. bendiga, buen día. Que Deus os abençoe Que grandiosamente Dios les nesta bendiga manhã, grandemente en esta mañana, onde podemos en donde glorificar a podemos Deus glorificar a e Dios estar preparados para y estar receber a sua preparados para palavra. recibir su palabra. Apocalipse 8 nos Apocalipsis diz, 8 nos dice, quando abriu o sétimo selo, cuando abrió el séptimo sello, fez-se silêncio no se céu, hizo silencio en el cielo, como por meia hora. como por media hora, Silêncio no céu. silencio en el cielo. O que era que ¿Qué era lo que provocou, ocasionou esse ocasionó ese silêncio? silencio? A abertura do La sétimo selo. apertura del séptimo sello. Agora, Ahora, quando a pessoa abre um cuando presente, uno abre un regalo, ela não fica calada. no se queda callado, Ela se regozija, se goza, ela fica animada, viva, Se se aviva. regozija, alegre. se regocija. Pois lá havia silêncio, Pues allá ficou em había silêncio quando estava cuando estaba sendo aberto o sétimo siendo selo. abierto el Mas séptimo aqui, sello, pero os acá filhos de Deus los hijos de Dios estariam em um avivamento, Estariam em em um regozijo, avivamento, alegria, en regocijo, porque estava sendo porque estava aberto sendo esse aberto mistério. ese Qual? misterio Ele não tinha qual sido aberto, esse não havia sido mistério, aberto por nosso irmão Branham. por nuestro hermano Ele Branham, diz que o anjo me mostrou 6 dice que selos, el mas ángel não me falou mostrou 6 nada do sellos. sétimo. pero no dijo nada del O séptimo. sétimo selo, El séptimo sello, sabemos que é a Sabemos vinda do que é Senhor. la venida del Señor. E ele nos falava E ele nos repetidas decía en vezes, repetidas desde a ocasiones, primeira mensagem que ele pregou Desde el dessa primer série mensaje que predicó dos de esa selos, serie, de los a sellos, qual começou la com cual Deus em comenzó simplicidade con essa Dios en série. simplicidad. E nos disse que seria Y nos simples. dijo que sería E sencillo. nos disse que se não Y vigiássemos, nos nos dijo que si no apercebêssemos, vigilábamos, passaria em branco, nos despercebido. pasaría por alto. Ou seja, aqui O sea que a forma la forma em que Deus estaria en que cumprindo o Dios sétimo estaría selo cumpliendo el séptimo sello era de uma forma que era de una forma o próprio que povo não el esperava mismo isso. pueblo no se lo esperaba. Era algo. Foi Era algo algo que ninguém sabia que como nadie iria ser. sabía cómo Ninguém iba a podia ser. dizer isso é assim, isso é Nadie assim, isso podía é decir, assim, esto ou eu es vou así, esto es esperá-lo así, esto es dessa así. forma, desse O jeito, voy a dessa esperarlo de forma. esta forma, de esta forma, de Ninguém, esta forma. porque até mesmo o Nadie, próprio porque Senhor si disse, aún nem o filho el sabe. mismo Señor dijo, ni el Hijo sabe. Depois, quando foi glorificado, Luego, aí cuando sim. fue Mas glorificado, antes ahí disso, sí. nem ele Pero sabia. antes ni Assim sabía que él. qualquer pessoa não Así que poderia cualquier falar persona neste no tempo. podía Nós decir sabemos en este como é que tiempo, vai se cumprir sabemos o cómo sétimo va selo. Nós a sabemos, cumplirse el porque séptimo sello. ninguém sabia. Já Porque nadie começando por sabía. aí, para Para começar, empezar ya por ahí, não pode, a pessoa não pode falar no assim, puede dizer la isso. persona decir eso. Porque o Porque sétimo selo el séptimo seria sello dado a conhecer sería dado a conocer com o seu cumprimento. con su cumplimiento. Cumprindo o seu sétimo selo, Cumprindo era o como sétimo se sello, iria conhecer, como ou como se iba se seria a conhecido. E conocer. o irmão William também nos falava Y el hermano William también nos decía, que se não vigiamos, si no ou vigilamos, vigiássemos, nos passará em branco. nos pasará por alto. Agora qualquer Agora, pessoa qualquer poderia pessoa poderia dizer, dizer, mas Pero se eu estou vendo ele aí, como si é que yo vai estoy viéndolo ahí, passar ¿cómo que se me va a despercebido, em pasar por branco? alto? Um dos camarógrafos, Uno de los daqueles que filmam, camarógrafos, quando estava lá, se estava lá cuando no estaba allá en auditório, el auditorio, justamente foi na mensagem que nós justamente colocamos fue na en el mensaje que sexta-feira, pusimos el viernes, o mesmo que estava el mismo que focando estaba a câmera, enfocando la filmando, cámara, ele me escreveu e disse, olha, él eu me nesse dia eu escribió, me dizia, dijo, mira, yo ese día decía, mas é que eu vejo que ele está falando pero de es uma que yo outra veo que él está pessoa. hablando de otro. Senhor, como é que eu vou ficar Señor, pensando assim ¿cómo nisso? voy a estar Ele pensando me yo escreveu así? isso. Me lo escribió, E volta a dizer que pero y vuelve a decir que estaremos vendo essa pedra estaremos vir viendo esa ou piedra chegar. venir. Senhor, me ajuda, Señor, porque ayúdame, isto porque esto eu posso ver aí que ele não está yo puedo ver falando ahí de que si él mesmo ou dele no mesmo. está hablando de sí mismo. É como Isaías, Es como vejam, Isaías. ele Vean, falou como Ele se ele habló estivesse falando como si dele. estuviera hablando de él. Quando Cuando falou no habló capítulo en el 61, o capítulo 61, Espírito do Senhor de el Jeová Espíritu está sobre mim, del e Señor de Jehová está não sobre mí. Y
Não, No es. ele está falando dele Ele está mesmo, dele hablando próprio. de él mismo. Jesus não pode pegar No essa puede escritura, Jesús coger tomar esa essa escritura e tomar esa fazê-la escritura parte y dele, hacerla torná-la parte parte de dele. él. Agora vejam que, Ahora vean à que medida que já vai se a medida que ya se aproximando va já o acercando momento ya desse cumprimento, porque o el sétimo momento de selo ese vem cumplimiento, porque el séptimo sendo sello anunciado viene desde o siendo princípio, desde o anunciado desde el Gênesis principio, diz, desde el Génesis dice, ya já, cuando va llegando ya quando la já etapa vai de su chegando na cumplimiento, etapa do seu vean cumprimento, que el vejam hermano que o Branham, irmão Branham, ahí en los sellos él aí dice nos selos, ele fala, que diz que a él, o sea, a ese ele, ou que ele seja, está a esse precursando, le a quem conviene ele crecer. está precursando, lhe convém crescer. Pero años atrás Mas anos atrás ou lo antes, encontramos en el o Cairo vemos no Cairo. para ir a Israel. Achamos ele no Cairo para ir Porque para pensava Israel, que era porque ele. ele pensava que fosse ele. Y ya cuando va E quando ele vai acercándose se más el tiempo de su aproximando mais cumplimiento, do tempo do seu vemos los cumprimento, vemos mensajes as del hermano mensagens William y do irmão también William, e hablaba também ele falava como si fuera él. como se Pero fosse já ele, para mas já para ese tiempo de ir esse terminando tempo ya de já él ir su finalizando, terminando o seu ministério, ministerio, ya entonces va marcando então ele já vai más marcando mais claramente, aunque no abierto, mesmo que não fosse ou seja aberto ou abertamente, estén pendientes, estén estejam velando, vigiando, estejam que não se velando lhes passe. para que não se lhes passe isso. cuando veamos. Quando vejamos, Y ya luego decía, e já Bueno, depois sido ele enviado dizia, da bom, eu presença fui de Deus enviado para da esta boa presença de nova, Deus já para está essas falando boas um pouquinho mais novas, claro. aí já está falando um pouquinho mais claramente. y hasta que Dios se lo llevó. Até que Deus levou. Cuando Dios culmina la obra con un Quando mensajero Deus y se lo finaliza lleva, a obra com o mensageiro e Deus o leva, los escogidos de os Dios escolhidos de Deus, tienen que entonces então buscar tem que buscar el o próximo, próximo. porque Porque siempre ha sido así, de sempre edad en foi edad, assim, de era em y era, de e de dispensação em dispensación. dispensação, sempre foi assim. Y E ese avivamiento, ese esse regocijo avivamento, esse que regozijo el pueblo de Dios que tiene o hoy, povo de Deus tem hoje, en este día en el cual neste estamos dia viviendo, onde estamos es vivendo, ver todo lo que ellos é hablaron, ver tudo aquilo que eles falaram que seria que o seria o cumprimento de sua cumprimento vinda. da sua vinda. es una bendición grande, É uma grande bênção, es un privilegio é um grande, grande privilégio que que todo lo que los profetas tudo aquilo desearon que os ver, profetas oír, desejaram ver, palpar, ouvir, palpar, tocar, y que a nosotros e Dios que a por su nós, misericordia Deus, y su pela sua gracia, misericórdia e pela sua graça, haya Deus nos permitido tenha verlo. permitido vê-lo. y uno dice, E a pessoa diz ou Por fala, que mas por diz que assim? diz assim, ele fala assim? porque no todos lo ven, Porque nem todos o veem. y cuando uno puede E quando ver uma pessoa, a gente pode que outros ver não que lo veem outros e uno não sim, veem, e a pessoa sim pode eso ver, llena a uno de isso enche a regocijo. gente de alegria. Gracias Señor, Graças, soy Senhor, uno, eu sou um deles. soy uno de los Sou que um te vería daqueles que te veriam cumpliendo esa cumprindo promesa. essa promessa. La palabra A bienaventurado palavra es grande. bem-aventurada é grandiosa. Somos bienaventurado Somos bem-aventurados que podemos que recibir podemos lo que receber prometió. aquilo que ele prometeu. y que E que es el pueblo que é no o povo dejó que não caer deixou em terra cair em terra ou por las terra palabras as del palavras precursor. do precursor. y es el pueblo E é o com povo el mensajero que ha com o vindicado mensageiro que tem vindicado que ou o reverendo confirmado William que o Marion reverendo Branham William Marion Branham fue el precursor foi de o la precursor segunda da venida del segunda Señor. vinda do Senhor. porque él dice Porque ele que diz el mismo que o Señor, próprio quando Senhor, apareciera, quando aparecesse, vindicaría vindicaria, confirmaria que ele, en realidad na era realidade, el ele era o precursor de su precursor da sua vinda. y como el mensajero E como y el o mensaje es lo mensageiro mismo, e a mensagem são a mesma coisa, aquí tenemos el aqui mensaje nós temos a mensagem do precursor, de lo cual e do qual, así como Jesús buscaba dela, en las assim como escrituras, Jesus buscava nas escrituras e as trazia à vida, falando elas ou falando-as, e dizia, hoje se cumpriu esta escritura, esta escritura, esta escritura, esta escritura, las traía a vida, as trazia à como vida, hablando como falando el instrumento, o instrumento de lo cual esa do escritura qual habló. essa escritura falou, cobra falava vida. dele, e aí cobra a vida, Porque dá a vida ou vem a vida, habla, porque se fala, mueve, se move, mira, olha, oye, ouve, Palpa, apalpa ou toca, ya no es una já não é uma morta, escritura morta, viene a ser una escritura torna-se vida. ou vem ser uma De escritura viva, de vida. Y esa escritura E essa escritura, Ao ser ao hablada, ser falada, produce essa escritura produz un efecto um efeito en el que le escucha. naquele que a escuta.
Porque toda palavra tem que ser hablada. Porque toda palavra tem que ser falada, pronunciada, e tem que ter ouvidos para ouvir, receber, crer nela. E ser parte dessa pessoa, ser parte dessa escritura, fazer parte dessa escritura e dizer eu creio nisso. E aí essa escritura começa esse labor, esse trabalho milagroso na pessoa. E começa a obrar. Essa obra, por 2000 anos, essa obra foi feita com a mensagem do Evangelho da Graça, na dispensação da graça, com essa obra de redenção na cruz do Calvário, que o Senhor fez na sua primeira vinda. E por quanto às bênçãos da dispensação da graça, todo aquele que cria nessa mensagem as obtinha. E não se podiam agarrar coisas da agarrar ou pegar coisas da dispensação do reino e passá-las para a dispensação da graça. Mas preste atenção que os pertencentes à dispensação do reino, sim, desfrutam dessas bênçãos, as temos desfrutado, as temos obtido, porque temos crido no sacrifício de expiação por nossos pecados. No cumprimento da sua primeira vinda, temos nascido de novo, obtivemos esse corpo teofânico e agora estamos para receber essa dupla porção, que é o corpo eterno e glorificado, que é na dispensação da graça que se obtém. É na dispensação do reino que se obtém isso, corrigindo. Agora vejam vocês uma coisa. No sábado ontem falou-se algo sobre João. Quando ele disse, e o que se eu quiser, até que eu venha? Se Jesus dissesse lá que João não visse morte, ou não obtivesse morte, que ficasse vivo, tinha que lhe dar um corpo glorificado, eterno, porque eram 2000 anos, ou por 2000 anos. E a mostra de que o corpo que vamos receber não iria envelhecer ou pôr-se velho, nem envelhecer, nem iria morrer. Isso será no milênio. A amostra. Jesus se adiantaria. Então Jesus estaria mostrando que depois de 1000 anos iriam passar mais 1000 anos e esse corpo iria permanecer intacto. Mas preste atenção que ele cumpriu isso na parte espiritual. Ele transportou João e o levou até o dia do Senhor. O levou até este dia. João representa o mensageiro e a igreja também. Agora, como isso ou igual a isso, isso não podia ser realizado ou feito na dispensação da graça. E Jesus lá não veio para fazer a obra de reclamação. Ele veio para redimir. E mesmo que ele ele falava isso, mesmo que ele falasse isso, Deus iria honrar essa palavra porque Deus estava nele, era o verbo, era a palavra. E lembre-se que aí já tinha o corpo glorificado, porque isso foi depois da ressurreição. Ele sabia que ele não podia falar isso, porque isso seria na sua segunda vinda. O qual, ou isso, no cumprimento da sua vinda, aí sim, ele dirá, e o que se eu quero que eles fiquem vivos, sem ver morte? Vejam como as Escrituras chegam a cumprimento de um momento para outro. E agora sim, é que haverá um povo que não verá morte, será transformado, será raptado. E vejam vocês mais adiante, ou mais lá na frente, vemos
Esse caso que sempre mencionamos, esse caso da irmã Hatirai. Como ela? Como é que ela se lhe deu para ela autoridade para falar o que ela quisiera, para falar o que ela quisesse falar. E Deus lhe ia conceder isso. E Deus iria conceder isso. Se ela dissesse, eu quero que meus filhos permaneçam vivos, sem ver morte, Deus tinha que honrar isso. Sem ver morte, Deus teria que honrar isso, mas por quanto estava em uma dispensação onde não era, não seria obra de reclamação. Vejam que Deus não fez isso consciente para a irmã. Não tornou isso consciente para a irmã. Isso é grandioso. Isso é grande. Ele sabia que ela não iria pedir algo mais além daquilo que estava permitido na dispensação da graça. E vejam vocês, ela pediu o maior, o mais grandioso, que se podia ou se poderia pedir nessa dispensação, o novo nascimento, um corpo teofânico. Ela criou esses corpos teofânicos, ou esse corpo teofânico. Agora, quanto mais, muito mais, isso não te aviva em você o coração? É por isso que tem avivamento no povo, porque cada vez que conhecemos as promessas da dispensação do reino, cada vez isso nos aviva mais, cada vez nos regozija mais. Oh, que bênção, que fruto! Estes frutos da terra prometida são grandiosos. Não são algo, uma coisa pequena. São o máximo que um ser humano possa obter e que possa falar pela palavra. E isso, Adão tinha isso. Adão podia criar, podia falar isso assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito, e isso acontecia. E isso é o que Deus está fazendo isso consciente para os escolhidos, e disso do qual, quando eles saibam colocar essa palavra bem, direito, isso vai andando muito bem, aí sim que Deus vai honrar essa palavra. Se a honrou em Hatirai, a honrará em você. E agora? Não é tão solo pedir. Não é tão apenas ou tão somente pedir por um corpo teofânico. Agora você pode pedir pelo corpo teofânico e pelo corpo glorificado. Deus não disse ao irmão Branham, tudo o que tu amas, todos aqueles que tu amas, Deus te os dará? Assim que não há limites ou limitações nesta dispensação do reino. Tudo é possível para os que creem. Não pode ser possível para os incrédulos, mas para os que creem, tudo é possível. Ou seja, que a abertura do sétimo selo é algo tão e tão grande, tão ou grandioso, que ao mesmo tempo é tão simples, que as palavras aí podemos entendê-las. Se não vigiarmos, nos passará por cima ou em branco. Mas graças a Deus que estávamos vigiando, velando, e estávamos velando ou vigiando por essa abertura do sétimo selo aqui, em uma grande carpa catedral, tal como foi falado. Como foi profetizado, se nos falou que na carpa, na tenda, se iria estar trazendo a revelação do sétimo selo, e é o que Deus está fazendo. Ele não saiu-se da palavra, ele não saiu da palavra. Aqueles que saíram da palavra são os outros. Os manufaturados. Os incrédulos. Que ainda restam alguns por aí todavia. Deus nos ajude, porque é um tempo muito delicado. E é o tempo onde cada um ou cada qual está se colocando na posição que lhe cabe, que lhe corresponde. E ou a qual pertence. E vejam vocês que para
que esse título de propriedade o tenha, esse indivíduo tem que passar por provas ou provações, por lutas. Ele não vai dar a espada para qualquer um. Ele sabe a quem dársela. Ele sabe para quem dá-la. Soube que a irmã Ratzirai não iria dizer outra coisa. Ele confiou nela. Ele confia em nós. Ele sabe que você não vai fazer uma loucura. Ele sabe que com isso você não vai dizer, deixa eu arrancar a cabeça ali daquele, porque eu não gosto dele. Um escolhido de Deus não tem esses pensamentos de assassino. Quem unicamente tem o pensamento de assassino é o diabo e os seus instrumentos. Nunca, jamais pense dessa forma, desse jeito. Uma pessoa uma vez falou, não, se ele me falar que arranque a cabeça daquele, eu vou e arranco a cabeça dele. Nunca ele vai dizer isso, assim que deixe de estar Nunca ele vai falar isso assim, então deixe de estar colocando palavras na boca de um profeta. Vejam esse espírito, não é de Deus. Por isso o título de propriedade está sendo dado para aqueles que sabem usar a palavra espada e que saberão colocá-la bem, colocá-la direito. Porque é o tempo da palavra falada e tudo que você fale ou falar, isso se te materializará, porque somos crentes e um crente tem esse poder. Por isso, quando você esteja passando por lutas, por provas, nunca duvide. E mesmo que mais difícil vá se pondo, ficando as coisas, mas eu estou orando, Senhor, estou clamando, cada vez fica mais difícil a situação, a condição. Nunca deixe dúvida. Dúvida e incredulidade. Continue sempre crendo. E quando for ver, se solucionará tudo. E diz mais, por isso, por causa disso, eu estava tão aflito, e olha como Deus me permitiu solucionar tudo isso, ter a solução de tudo isso. Estamos num tempo de prova, de lutas, de batalhas, porém, estamos tranquilos de que nos foi dito, falado, que íamos vencer. Portanto, se vamos vencer, olha, mas está tão difícil. Tu me falaste que eu iria vencer, mas não. Eu não se te falou quanto tu irias lutar para chegar até aí ou até nisso, assim que continua lutando, perseverando, crendo, pressionando, como dizia o irmão Branham. Fazendo pressão, pressiona. Para que recebas as promessas, de modo que na abertura do sétimo selo, que foi num dia como o dia de hoje, ele aí na oração, no princípio, numa parte que ele cita, aquele que tenha sede, venha a mim e beba. O irmão Branham citou isso e disse que é um dos cultos mais maravilhosos que ele teria, algo assim. Vamos ver se é no sétimo selo. Sim, na oração. Oremos enquanto estamos de pé, Deus Todo-Poderoso, autor da vida e dador de todo dom espiritual. Estamos verdadeiramente agradecidos por este momento tão maravilhoso e excelente de companheirismo na Tua presença, o qual sempre será muito, muito importante em nossas vidas. Nunca esqueceremos durante todo o tempo que permaneçamos aqui, nunca esqueceremos. Te pedimos, ó Deus, que nesta última noite desta série possamos recordar como foi nas Escrituras, quando Jesus ficou de pé no último dia da grande festa e disse
Se alguém tiver sede, venha a mim, beba. Padre Celestial, minha oração hoje é que Pai Celestial, minha oração é que hoje isso se repita nesta noite, que possamos ouvir a voz de nosso Senhor, nos chamando a sua obra e a caminhar, andar mais perto dele. Sentimos que já ouvimos a sua voz na abertura desses primeiros 6 selos, dizendo-nos que estamos nos últimos dias e que o tempo está perto, está próximo. Pai, concede estas bênçãos que te pedimos. No nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Agora vejam. Essa foi a oração da qual ele começou ela aí, com esta mensagem do 7º selo, a qual hoje a vemos em pleno cumprimento, ou o vemos em pleno cumprimento. Nos temos aproximado, ou nos aproximamos da presença de Deus e não vamos sair daí. Não vamos a despegar-nos. Não vamos despregar-nos da sua presença. Sempre estaremos escutando a sua voz pelo milênio e pela eternidade. Que Deus nos ajude neste dia, que seja um dia de grande bênção e revelação, e que já aquilo que Deus nos tem dado, nos deu, nos confirme mais e nos abra mais o entendimento das Escrituras para entender, compreender melhor o 7º selo. Possamos receber as bênçãos do 7º selo, possamos receber as bênçãos da sua vinda. E que cada vez estejamos cada dia mais próximos dele, mais perto dele, da sua presença. Que Deus cure todo doente, espiritual ou físico, espiritualmente ou fisicamente. Que a palavra que fale, que os escolhidos de Deus falem, que sempre seja na perfeita vontade de Deus. E que Deus escute e faça obra, opere. Essa palavra que o escolhido fale ou falar. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Porque para ele que crê, porque para aquele que crê, tudo é possível. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e que passem um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e que nesta obra de reclamo, que nesta obra de reclamação que se está levando a cabo, que se está executando, fazendo, ele permita a você como escolhido, e que ele através de você, ele através de você ou de ti, peça, ponha consciente, lhe faça consciente tudo aquilo do qual você reclame ou reclamar. Essa é uma obra que ele está fazendo. Essa é uma obra que ele está fazendo. E está colocando no consciente tudo que corresponde a essa dispensação. Bom Deus os abençoe, Deus os guarde. E aí na obra de reclamo, aí na obra de reclamação, teria que pedir, que falar. Pedro me falou o tema. Seria... Veja, falamos dos escolhidos. Foi antes de ontem? Foi na quinta-feira. Esse foi um dia muito hermoso. Esse foi um dia muito formoso, muito bonito. Muito especial, quinta-feira. Sabem que eu via vocês. Sabem que eu via vocês todos, vocês aí, eu os via. Eu via como se o povo todo estivesse sentado, os via. E conversando assim, dessa forma com vocês. São os melhores momentos, assim, de tu para ti. Não é que não seja. Estamos falando assim, dessa forma, assim, desse jeito. Não é que não seja assim quando nos reunimos. Temos o culto, tudo isso, mas essa forma, esse jeito assim informal, onde se nos escapa, se troca o L pelo R, o L pelo R, o R pelo L, trocando. A forma que sempre Deus fez as coisas é através do comum, do normal do povo. Assim aconteceu quando ele começou no ministério.
Ele me falava que ele trocava o L pelo R. Muitos foram contra ele no início do seu ministério, começando o ministério, os próprios dele. Entre eles mesmos, ministros, irmãos. Não era possível que depois do ministério do irmão Branham iria vir esse rapaz, esse moço, foi em 74, ele tinha uns 34 anos por aí, em 74. E iria estar falando de dispensação, dos trovões, de todas essas coisas. E tudo isso ele estava mostrando como seria mais adiante, mais lá na frente. Mas ele começou assim. Pessoas se agarrando desse ministério, pessoas combatendo. Sempre assim, pessoas se juntando e outros combatendo. E neste tempo vemos que se repete a mesma coisa neste tempo. Como é que vai ser que esse rapaz venha agora e dizer, ficar falando isto que ele está dizendo ou falando essas coisas. Agora vejam como Deus escondeu esse mistério tão e tão bem, de uma forma tão bem feita, que já, quando falaram a Jesus, tu ainda não tens 50 anos e dizes que vistes a Abraão. Olhem como Deus, tudo isso se cumpre neste dia, no qual onde já esse ministério chegou numa etapa madura, onde aí já tem experiência, maturidade, o amadurecimento e todas essas coisas já se tem. Tudo que eles falaram lá para ele, vejam aqui então os gentios. Então, o que o povo hebreu fez na primeira vinda, que o rejeitou, na sua segunda vinda, os gentios fazem a mesma coisa. Tudo corre em paralelo ou paralelo. Olhem, tem tantas coisas que se cumprem e se estão cumprindo, do qual disso lá na primeira vinda se realizou, se fez, e que agora, na equivalência disso, se pode ver tudo o que está acontecendo, porque vejam que o sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, é a sétima trombeta, Moisés e Elias para Israel. Mas ao ter o ministério de Moisés e Elias no cumprimento da vinda do Senhor, e estar operando esse ministério aí, sendo operado, automaticamente, ao Apocalipse 11 se cumprir aí, então esse ciclo divino entra-se nesse ciclo divino, ou entra esse ciclo divino, que foi o tempo quando Jesus estava na ceia. Se entra nesse ciclo divino, iria falar coisas muito profundas, mas tinha-se que tirar esse que também estava aí. Tirar. E vejam vocês como ele lhe mandou. O que vais fazer agora, faz-lo. Essa ordem, ninguém depois podia se levantar e ir até ele e diga, olha, não vai embora, não nos deixe. Como muitas vezes alguém fica cismado, né? Fica aborrecido, e uma pessoa fica de pé e diz, eu vou até ele lá para dizer para ele que ele não vai embora. Não se levante da mesa para ir embora. E vai parar alguém, deter alguém, porque tudo isso tem que se cumprir. E como se cumpririam as Escrituras? Não tem que se agradar ninguém, nem meta a mão por ninguém. Deixe as coisas quietinhas ou quietas. E você se prepare para a sua transformação. Prepare-se você para a sua transformação. Porque então, se lhe pode
decir, se lhe pode dizer, o puede usted ou colocarse você pode se en colocar parte de esa em uma situación. parte dessa situação, ou No meta la dentro mano dessa y situação. deje Não todo meta quieto. a mão e deixe tudo Sígase quietinho, quieto. enfocando en el blanco, Continue focando porque no alvo, usted como focando no alvo, escogido, porque você, como escolhido, la promesa es que será transformado. a promessa é que Lo será demás, transformado. Os outros, Dios es el que se encarga. Él Deus é quem solito se se encargó de encarrega él y deles. le Ele dijo sozinho lo se que vas a hacer, hazlo. encarregou dele e Pero fue disse: o él que vais fazê-lo, con falo, ese ou grupo. faz-lo. Mas foi ele com esse Y grupo. E todo lo que se va a cumplir, se tudo tiene que que vai se cumplir. cumprir tem que se No hay cumprir. quien lo evite. Não há quem evite Lo isso. importante es que usted sea O importante é que você ese escogido seja de Dios, esse que escolhido está de recibiendo en Deus, su venida que está las recebendo na bendiciones sua vinda as y que bênçãos e que estará siendo de estará instrumento sendo ou con servindo de el séptimo instrumento sello, com o sétimo selo. instrumento en esta obra de reclamo, Instrumento nesta obra de porque es una labor reclamação, grande. porque é um grande Se ele labor, um dijo labor allí grandioso. Se ele lhe disse ou falou lá que se detuvo, que se porque el deteve, reino de Persia lo detuvo, porque como o fue. reino da Pérsia se deteve, ele parou Pero porque o dice, reino da pero Pérsia... ninguno me E ayudó ele sino diz, mas Miguel, ninguém me vuestro ajudou príncipe. senão Miguel, vosso príncipe. Necesito ayuda. Ele Estamos precisou hablando de de un ajuda e arcángel. estamos falando de um arcanjo. Ahora, Ele se deteve. vean ustedes que Agora vejam vocês que para este tiempo, en esta para obra de este reclamo, tempo, nesta obra de reclamação, y aquel que tenía semejanza de e hombre aquele me que tocó tinha otra vez semelhança de homem tocou-me y me outra fortaleció. vez e me fortaleceu. Hubo un domingo Teve um domingo que que la voz yo sentía que se me iba a voz eu senti que ela iria minguando y e a decía, voz ia Señor, sumindo. E eu dizia, Senhor, tú me dijiste que hablara todo esto tu y me disseste que eu falasse apenas voy por tudo la isso mitad. e eu vou, Eu não recordo apenas se um estou pouco indo mais pela metade, eu de não todo o lembro que havia se allí. mais um pouquinho de tudo que tinha aí, ou E do que ajuda-me. havia aí. E ajuda-me. Sentí Olha, como si eu senti me como hubiese que bajado tivesse descido un líquido fresco, agua fresca um por la líquido bem garganta. fresquinho, uma água fresquinha pela Y garganta. cuando terminé, yo dije, oye, terminé E mejor quando que eu como terminei, eu empecé. digo, olha, eu terminei melhor E irmão do que William, a quando vezes, ele comecei. passava. O irmão William, às vezes, acontecia isso com Y ele. enseguida él se olvidaba E logo em seguida ele se esquecia de eso. Ven disso. Vejam como todo tudo lo que un profeta o que um profeta passava. lhe El acontecia próximo, com o profeta, como ou eso com o funcionou. próximo, como isso Crê em funcionou, essa palavra, e e crê funciona nessa também. palavra, e também funciona com ele. Também. Y E alguien es alguém el que é o fortaleció allí a que Daniel. fortaleceu aí Foi a Daniel. Gabriel. Foi Gabriel. Ahora, miren, dice, y me Agora, dijo, muy amado, olhem, no diz, e temas, me disse, muito la paz amado, não sea temas, a contigo. paz seja contigo. Esfuérzate y aliéntate. Esforça-te Y mientras e él me hablaba, anima-te. Enquanto ele recobré las falava fuerzas comigo, y dije, recobrei as hable, mi forças Señor, e disse, porque me ha fala, meu fortalecido. Senhor, porque me Y me dijo, fortaleceste. ¿sabes E me por qué he disse, venido a ti? sabes por Pues que eu ahora vim tengo até que ti, volver para pois pelear agora contra tenho el que príncipe voltar de para Persia, lutar contra o y al príncipe terminar con él, el da príncipe Pérsia, de e ao Grecia terminar vendrá. com ele, o príncipe da Grécia virá. Pero yo te declararé lo que está Mas escrito en eu el te libro de la verdad. declararei o que Y está ninguno escrito me no ayuda livro da contra verdade, e ellos, ninguém me ajuda sino contra Miguel, eles, vuestro príncipe. a não ser Miguel, Agora, vosso príncipe. Agora, vean que vejam que el que lo ayudó, dice, fue Miguel. quem o ajudou diz que Agora foi dice, Miguel. en Daniel Agora 12, diz em en Daniel aquel día, 12, naquele dia, se levantará Miguel. se levantará Miguel. Ahora Miguel no está solo. Agora Miguel não está sozinho. Miguel tiene, vean, Miguel todo tem, el ejército vejam, todo o que él exército tiene a cargo, más tiene el que ele tem ejército de Gabriel. encarregado, mas tem o exército de Gabriel. Y E como todo está siendo como tudo está materializado, sendo cumplido en la tierra, materializado, cumprido na terra, vean que el séptimo sello vejam que o sétimo selo los tiene ustedes. tem, vocês o têm. O sétimo selo. Ustedes ese poderoso ejército. Vocês
Você é esse, ou vocês são esse poderoso Miren, exército. ustedes son Olhem, vocês são para Dios lo para más grande. Deus o maior, o mais grandioso. Lo más grande que está O pisando mais, este o planeta mais Tierra son grande, ustedes. o mais grandioso que está pisando Porque este são planeta Terra são vocês, aqueles porque são de los cuales aqueles Él dos pensó desde el quais principio. ele pensou Y desde Él o habló por toda princípio. la escritura de E ele ustedes. falou por E habló toda a de mim. Escritura, ele falou de vocês e falou Agora, de mim. Agora, El séptimo sello, o sétimo siendo selo abierto, ven, sendo aberto, vejam, en simplicidad, em en personas simplicidade, sencillas, em pessoas en un hombre simples, sencillo em um homem simples y e con algo que com ningún ser humano algo que nenhum en ser esta humano tierra ha tenido. nesta terra teve ou tem E é tido. E é Esa percepción profética de essa poder percepção comprender profética de poder entender, compreender, recibir entender, receber todo lo correspondiente al contenido tudo del o que séptimo sello. corresponde, pertence ao conteúdo do sétimo selo e tudo o que corresponde à dispensação do reino. É um povo Es especial. un pueblo É um del povo cual do qual Él los ha colocado ele os a su colocou lado. do seu lado. Ninguno dice, Nenhum los diz, arrebatará de mi mano. os arrebatará O Padre que me de las dio minha mão. Meu Pai Es que me mayor as que deu todo, y é maior nadie do que todos e los ninguém arrebatará de mi mano. os arrebatará de minha Pues mão. ven, si uno sigue, Bom, vejam, se a pessoa continua, se a gente Sigue hablando. continua y falando, sigue e llegando muchas cosas continua chegando, muitas de las coisas cuales vêm ya chegando, hablaremos ahorita das en la quais já actividad, falaremos ainda agorinha, ou agorinha E que mesmo na Deus atividade. E que nos Deus permita hablar lo nos que tenemos permita que hablar falar y no hablar aquilo que temos que falar, e lo não que no falar tenemos que hablar. aquilo que não Porque hay temos de algo falar, porque tem que algo es reservado que é para reservado, el mensajero, ou que fica como reservado lo es para o mensageiro, tal lo del como o nombre. é o do nome. porque hay algo ahí Porque tem algo aí de lo cual usted do dirá, pero qual si ya eso era- você dirá, mas es isso tan já, sencillo, isso é tão simples, pero eso será mas ya en isso un será momento já em um momento en donde él va a permitir. onde ele Mientras vai tanto, não se permitir. adelante. Enquanto isso, não se adiante. Vamos paso a paso Vamos passo a passo. y verán Y que es más glorioso Verão que é muito mais que não podemos glorioso imaginar. do que nós podemos imaginar, Él dijo, ou possamos imaginar. Ele mira todo disse, esto, mira olha, saliendo tudo allí, isso, porque allí, olha, saindo aí, bueno, no está escrito na saindo lá. palavra, Por que quando lá? tu Bom, não ores, está entra escrito na na tua palavra que câmara quando tu secreta, ores, entra na tua câmara ora tu Padre secreta, em ora secreto, teu e Pai aquele em segredo, que te e vê em segredo te vai aquele que te vê recompensar em em segredo público. vai te Tinha essa recompensar em conversação. público. E tinha essa Quizás conversa. te le dice, tú recuerdas el nombre que buscaba. E lhe diz, tu lembras do nome que tu recordou o nome, buscavas? Me lembrou o nome, Ah, sim. me fez lembrar o nome, sim. Bajan Sim, descem, então descem. y cuando están allí, E quando Dizem estão que ele lá, o escutou, aí diz que viu. ele escutou, viu. algo le Algo tuvieron que haber lhe dicho allí. tiveram que ter falado Algo aí. ese instrumento le dijo. Algo esse instrumento falou com ele, disse para Algo ele. Algo, ele alguma coisa. Ele Conoció de la conheceu forma da forma de la cual las personas salían pela sanas de qual allí. as pessoas saíam curadas daí. Ahora, Agora, ahí, lo que él vio allí aí o que ele viu aí ou lá dentro fue el instrumento foi o instrumento. y vio también esa E manifestación. também viu essa manifestação Y dice que e diz que Éxodo Êxodo 23, 23, verso 20, donde dice, versículo Eis aqui envio 20, meu onde anjo delante diz, de ti, para eis que aqui te guarde envio no meu anjo caminho. diante de ti para que te guarde no caminho. mira ese, Olha, é esse. he aquí yo envío mi ángel delante Eis de ti aqui eu para que envio te meu anjo guarde diante de ti para que te en guarde el camino no caminho y te introduzca en el lugar e que te yo he preparado. introduza no lugar que eu te tenho Guarda-te preparado. delante dele. Guarda-te diante Y dele oye su voz, e ouve a Não sua lhe seas voz. rebelde. Não lhe sejas rebelde, porque él no porque perdonará ele não perdoará vuestra rebelión, vossa rebelião. porque mi nombre Porque está o meu en él. nome está nele.
Él no perdonará Ele não a perdoará nadie que sea rebelde. a ninguém que seja rebelde. E Recuerden, lembrem-se, el ángel los guió o anjo os guiou en todo momento em todo momento, instante, cuando iba con Moisés, quando ia com Moisés, pero para mas el pueblo entrar a la tierra prometida, para o povo entrar na terra ese ángel prometida, tenía que tener una esse anjo manifestación tinha que ter uma en manifestação un velo de carne em um véu de para llevar a carne cabo y finalizar para esa obra allí, realizar e finalizar y essa cumplir obra su aí. programa, E su promesa de cumprir o entrarlos seu a la tierra programa, prometida. a sua promessa de Por eso fazê-los el nombre entrar na tenía que terra colocarlo prometida. en Por el isso o instrumento. nome ele tinha que colocá-lo no instrumento, Llevó a cabo o la nome. obra. Realizou, fez a obra, Pero vean en mas vejam em esa parte del nessa atrio, parte do átrio, do pátio, y e luego vemos que para depois entrar a la tierra vemos que prometida para entrar del na cuerpo terra teofánico, prometida do corpo teofânico, esse ángel del pacto se hace carne. esse anjo do pacto se faz carne. Se hace carne Se y faz es conocido por el carne nombre de Jesús. e é conhecido pelo nome de Jesus. Pero vuelve ese ángel Mas del pacto y se volta hace luz, esse anjo do se hace columna de pacto, fuego. volta e se faz E luz, então se faz é coluna lá que de ele fogo. habla. E então Não é a aqui luz, que é que fala, estava na luz. não a luz, aquilo, A Moisés, aquele que estava na luz, Saulo. a Moisés, Saulo, a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, por que me Senhor, quem persegue? eres? Senhor, quem és, Senhor? Lo reconoce O y le reconhece, dice, e ele diz, lhe fala, tem aí um lencinho. Señor, Señor, ¿quién eres? Y le Senhor, dice, Senhor, quem és? Ele diz, yo soy Jesús. eu sou Ahí se Jesus. identifica E aí Se identifica-se, identifica? desculpem, identifica-se como el yo soy. como eu Pero sou, esse eu eu sou, mas já esse eu sou, Vejam. eu sou, vejam, Tiene un nombre. tem um nome. Y ese nombre E tiene esse que nome ver con la obra tem a que hizo ver com allí a en la obra cruz, que lo fez cual lá na fue cruz. mostrado Que foi mostrado, átrio, isso foi mostrado no quando pátio, no foi átrio, colocado esse nome em quando Josué. foi colocado esse nome em Josué. Pero el Foi hermano colocado Branham, esse nome em entonces, luego de las Josué. 7 edades, Mas o irmão E Branham, ele diz, então, depois quando das este 7 Espírito eras, Santo vem que diz, quando tenemos este Espírito Santo que temos llegue a qué? chegue a a quê? encarnar-se. A encarnar-se, a se encarnar. Ahora vean ustedes ahí Agora vejam vocês que aí, si no se encarnó, que se não se encarnou, pues, pois, y el nombre estaba en el ángel, e o nome estava no anjo, allá lá, en el Éxodo, lo que leímos. no Êxodo, o que Y nós luego cuando lemos. se encarna ese ángel E del depois, pacto, es quando conocido esse por el anjo do nombre de pacto Jesús. se encarna, é conhecido pelo nome de La columna de Jesus. fuego cuando él la vio A coluna de descender sobre fogo, el quando ele cuartito a de viu madera. descer sobre o quartinho de madeira. Vean todo eso Vejam, tudo isso se repite se repete este tiempo final neste tempo final e, por consiguiente portanto, ese Espíritu Santo al encarnarse esse Espírito Santo, ao se encarnar, entonces en su obra de reclamo então tiene na que sua tener un obra de nombre. reclamação tem que ter um nome. Viene a ser el yo soy Vem a ser o torna-se o eu pronunciável. sou já pronunciável. y tiene que ver con la obra E tem que que esse nome ver com a obra que esse nome hará en fará este tiempo. neste tempo. O sea que él está haciendo en este tiempo Ou la seja, obra que ele que está corresponde fazendo neste tempo llevar a a cabo obra que bajo esse nome. corresponde realizar Se não llevou a debaixo, cabo a sob obra esse nome. em Se ele tempo não passado, realizou a obra em porque tempos la do dispensação passado de la ou gracia, passado, porque a dispensação da graça, que es el lugar santo, que é o lugar santo, no puede não estar pode el nombre. estar o nome. El nombre está en el O lugar nome santísimo. está no lugar santíssimo. Ahora, Agora, todo eso, Dios tudo lo ha estado isso, abriendo Deus esteve abrindo tudo isso y e cómo se está desarrollando todo. como está Todo se desenvolvendo estará siendo tudo, hecho bajo esse tudo nome. estará sendo feito sob debaixo desse Toda la nome. obra en la dispensación de la gracia Toda se hizo- obra na se hizo bajo el dispensação nombre da graça de se Jesús. fez debaixo sob o nome de Jesus, ou sob o todo nome é sencillo. Jesus. E tudo é simples. Todo es simple. Tudo y é por simples. la misma línea
e pela mesma linha ou que direção que foi a primeira vinda. Assim que nós estamos gozando, nós estamos avivando. Nós estamos regozijando, estamos nos avivando. Tuvo que haber entrado. Teve que ter entrado, haver entrado como se fosse no escritório de um doutor. E esse doutor, onde ele atende os pacientes ou seus pacientes, que nome põe no escritório? Que nome aqui se coloca no escritório? Qual é o nome? Ora, o nome do doutor. Tão sencillo como é. Tão simples assim. Mas tudo isso tem coisas que vão ficar reservadas para que não surjam pessoas usando coisas para o seu próprio benefício, porque tudo é paralelo e tudo vai se cumprindo de uma forma paralela ao que foi e aconteceu lá. Colocavam as campainhas para que ele não escutasse os sininhos, para que não usassem o nome para bruxaria, dizia coisas desse tipo. Isso não sei se isso está nos livros de história, mas vejam como, de que forma agora neste tempo, o importante é ver o sétimo selo sendo aberto, ver o cumprimento daquilo que foi prometido, crer nisso, receber e continuar nos avivando, continuar nos regozijando. E é um povo que sempre está alegre, sempre está feliz. Não podemos estar amargados. Não podemos estar amargurados ou amargos. E diz, bom, aí nós vemos isso em Jacó. Que podia ter Jacó de alegria saindo todo coxo aí, manco, todo choco, maltratado, porque ele tinha desconjuntado aí o músculo da sua cadeira. Esse homem ia contente aí, qualquer um que ouvisse, mas esse homem está feliz e está coxo, aleijado como for, manco, com situações nas que tenhamos, estamos felizes, estamos contentes. Mas vejam, se as pessoas estão claudicando, estou feliz, estou alegre. Deus me curará. Deus me ajudará a tirar desse problema, a sair desse problema. E dizemos tal como Jó. Deus tirou, Deus tirou, seja o nome do Senhor bendito, porque para os escolhidos não tem nada, não tem coisa alguma impossível, e tudo obra para o bem. Assim que continuem adiante, em frente, que é melhor chegar coxo, ou manco, ou torto, na meta, do que chegar tudo beleza, tudo bonzinho e sem crer nas promessas. Mesmo que, ainda aqui, para chegar, também desejamos chegar sãos, curados. Eu estou falando dos diversos ou diferentes ângulos, estou falando, porque vejam vocês, para o sacrifício desse animalzinho, tinha-se que pegar um sem defeito para o sacrifício desses animaizinhos. Isso é algo que você pega essa palavra, Senhor, eu quero chegar à meta sem defeito. Eu quero chegar na meta sem defeitos. E se havia que passar allí o mar? E se tivesse que passar aí pelo mar com Josué? Santificado. Era um povo que estava listo. Era um povo que estava pronto, preparado. Estuvo allí 5 anos. Parou aí por 5 anos, se deteve e passaram o Jordão. Havia que esperar o tempo que... Tinha que esperar pelo tempo que se tivesse que esperar para que o povo estivesse pronto para passar o Jordão, cruzar o Jordão. Ou seja que chegará o momento em que toda a dolência ou mal do povo escolhido de Deus, que será transformado, será tirado.
E ele entrará nesse corpo e habitará nesse corpo em toda a sua plenitude. Aí a teofania entrará e nos transformará. Agora vejam vocês que em Jesus ninguém percebeu, se deu conta quando ele desceu do Monte da Transfiguração, ele continuou igualzinho. Mas vejam que o irmão Branham disse, mudados em um momento, diz, o pelo branco se irá, ou seja, que haverão marcas, que esse corpo terá de velhice, de rugas, cabelo. Alguns que se lhe caiu um pouco o cabelo, a mim também está caído, também os meus, porque vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo. Mas ele diz que lá ele se tocou, porque o irmão Branham não tinha aqui a parte central, ele não tinha caído dele por uma química, um elemento químico ou algo, e ele dizia que tinha todo o seu cabelo. Agora ele mostrou lá que é um corpo que vai ser mudado, mas terá suas marcas. Essas são as marcas de batalha, de luta, cicatrizes. Tem uma anedota, uma história. Um rei que ia numa carruagem, diz o irmão Branham. E estão assim, os soldados estão passando e há um do lado com as suas cicatrizes. E ele disse, trazei ele aqui a mim, monta-o aqui. Por que tu levas essas cicatrizes, essas marcas de batalha, cicatrizes de batalha? Depois nós lemos, é muito bonito essa anedota. Agora vejam que chegaremos a obter esse corpo eterno e glorificado com cicatrizes de batalha. Pois é um povo que terá passado por muitas provas, provações, lutas, mas nenhuma delas os derrotou, porque somos vencedores. E chegar até aí, a esse momento, o povo e cada escolhido de Deus estará bem ao chegar até esse momento. Eu desejo que estejam bem espiritualmente e bem fisicamente também, que estejam cheios de força, de muita saúde, para chegar a esse momento pronto, preparados para obter nossa transformação. Mas aí tem um tempo, tem-se um tempo aí onde estaremos realizando em contrastes. Vamos, se vocês me derem um tempinho, ou seja, aqueles que tenham, a não ser que tenham fome no café da manhã, estamos comendo aqui. Entendem onde é que está Memoriais? Faz um tempo o grande César Augusto, depois de uma grande batalha famosa e tendo ganho uma grande vitória, eles iam fazer uma celebração em Roma e ele lhes falou, eu quero que algum homem cavalgue, um homem digno, cavalgue do meu lado enquanto eu fizer isso ou faça isso. E disse, eu quero que algum homem compartilhe essa bênção, essas bênçãos comigo. E todos isso se soube pelos acampamentos, todos os oficiais lembraram, recortaram, fizeram as suas plumagens, colocaram suas espadas, colocaram para brilhar a sua armadura e ficaram ensaiando se parar bem ereto em uma certa saudação a seu rei. Ou seja, estavam todos se preparando. Bom, certamente sou eu. Deixa eu ficar impecável, intachável. Um show aí. Bem, aqui me falta uma... E se ajeita e o spray, todas essas coisas. Não sei se tinha spray nesse tempo, mas alguma coisa colocavam no cabelo para que ele ficasse quieto, parado. E bom, como é que tu te vês? Bom, eu me vejo bem, olha aqui uma coisinha aqui, estamos assim bem luzentes. Lembrem-se do caso... ele conta isso também no livro dos selos, da moça que disse, ele vai vir, disse que ele viria por mim, ele disse assim, se lembram? E ela se preparou. E para que ela está se preparando? Ninguém vai vir.
Ninguém vai vir. Lembre-se que ele vem como ladrão na noite. Essa história de Romeu e Julieta também. Essa história de Romeu e Julieta também está formosa. Alguém colocou a escada. Vejam, a escada não tinha sido colocada. Porque não estavam, todavia não estavam os ministérios. E alguém tinha que colocá-la para subir a pedra angular ou na pedra angular. E depois aí, vejam, já estando lá em cima, então se te dá o direito de pedir, porque é no trono onde se realiza ou se faz a obra de reclamação. Eu quero ele comigo. Aí é algo tão formoso, tão bonito isso. As bênçãos de Deus são formosas. E cada um caminhou até lá com sua grande armadura diante dele, estando ele sentado lá sobre o seu trono, observando, vendo tudo. E aí subiu um oficial lá com grande plumagem fina, bem recortada, estava assim bem posicionado. Ele ficou e fez a sua saudação, ele fez tudo direitinho, impecável, fazendo a sua saudação. César fez um gesto com a sua cabeça, fez um gesto e depois ele foi embora. Outro subiu, fez a sua saudação, César fez um gesto com a sua cabeça e foi, ou seja, para que esse vá embora, não é esse. Por uma cortesia. Sim, meu filho, vai. Esse é um ditado aqui. Talvez não entendam por lá. Ou seja, em si assim é como um... Bom. E diz, e se foi. Uma vez, outra vez, soldado após soldado, ou seja, vinham passando, um soldado após o outro. E não era, parecia o caso de Davi, quando diante de Isaí, estava Samuel diante de Isaí, e eram os filhos de Isaí, e ele tinha aqui um dos filhos, ele iria ungir um dos filhos. Vejam, a mesma coisa. Tinham se metidos todos no quarto para se prepararem, certamente sou eu. E esses eram homens grandes homens elegantes, bem de um bom porte ou postura. Não olhe o seu parecer, viste? Ele fala a ele, não é este. Bom, e agora? Tem algo mais? Ficou algo mais por aí? Ou tem alguém mais por aí? Para muitos, alguns podem pensar que é aquele que não serve. Vejam, mas ele diz que o vil, o menosprezado. Busquem essa escritura, aquele que a obtenham por aí. Eu tenho um monte de telefone por aqui. O vil, o desprezado, vê, é o que Deus, o menosprezado, é o que Deus toma ou pega, e é o que para Deus tem valor. Diz, e o vil, é em 1 de Coríntios, e o vil do mundo e o menosprezado Deus escolheu, e aquilo que não é para ser que é, ou seja, Davi aparentemente não era Davi, ou não seria Davi. Olhem que para a própria família nem sequer tiveram ele em consideração, consideravam, porque pelo menos por cortesia, mesmo que fosse para que levasse o prato de comida na mesa, eles poderiam chamá-lo. Olha, apronta-te, coloca um pouquinho melhor, te arruma um pouco melhor, banha-te porque tu cheiras um pouquinho e vem para que tu nos acompanhe, porque o profeta vem, o profeta chega aí, mas nem sequer o chamaram. Então, o saio corre no final, e certamente os certos irmãos ajudaram Davi a se vestir. Ajudaram Davi a se vestir e colocá-lo assim um pouquinho mais cômodo, porque vejam que no final, eles perceberam. Bom, não fomos nós 7. O que resta é ele. Rapaz, é este. Não tem mais ninguém. Isso, esse aí? É esse.
O que aparentemente para os olhos humanos ou a visão humana não preenchia os pré-requisitos. Podem olhar assim para nós, para a gente, podem olhar para você, podem olhar todas as faltas e tudo isso. Não pode ser esse. Pois é esse. Isso foi o que Deus escolheu. Esses são meus filhos, esses são meus primogênitos, esses são os que eu vou transformar. E finalmente, bem lá atrás da fila, veio um pequeno soldado da infantaria, quando sempre é o último. Ele não tinha nenhum escudo para ser lustrado, nem plumas para ser recortadas ou enfeitadas, mas caminhou na frente de César. Ele nem sequer sabia fazer a saudação correta, mas apenas inclinou seu rosto e foi embora. Você se lembra da criança, do menino que dizia A, B, C, D, F, G, J, K? Não sabia orar. Mas Deus sim sabia escutar. Ele com essas letras o que esse menino estava dizendo ou falando. E podemos ler YHWH e ele sabe. O povo sabe o que estamos falando. Bom, César disse, espere um minuto. Quem é você? Isso chegou até aí, de repente. Chegou isso aí. Agora lembre-se de algo grande. Esse nome foi impronunciável. Lá. E acrescentaram mais vogais para torná-lo pronunciável. César disse, espere um minuto. Quem é você? Volte até aqui. E ele caminhou lá em cima, ou lá para cima. Ele o olhou para ele. Agora lembre-se quando ele lhe disse uma atividade, reunião que tinha um lugar. Nós lemos isso faz pouco tempo. Ele disse, se essa pessoa tivesse subido tal como desceu, teria descido tal como subiu. Entenderam essa parte aí? Olha como ele está subindo. Ele olhou para ele, olhou e disse, volta aqui. Ele caminhou lá em cima, ele olhou, tinha cicatrizes no seu rosto, cortado, desfigurado e com marcas. E disse, onde recebeste essas cicatrizes? E ele disse, lá fora, na batalha, lutando para o meu Senhor. César. Lutando para o meu Senhor César. Lisiado é ferido. Disse, sobe aqui e senta-te do meu lado. És aquele que foi examinado e provado e aprovado. E provado. Vê o que falamos ainda agorinha. Examinado e provado. É examinado e provado. Irmão, não é tempo de enfeitar a plumagem, não são dias de educações, é tempo de prova. É um tempo no qual Deus está provando a sua igreja, buscando encontrar as cicatrizes de batalha, de provas difíceis, de lutas em combate. Esse é aquele que montará do seu lado. Aí. Porque esse é o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, que vem com a palavra pura e vem com os seus exércitos. Cavaleiro. Onde estão esses exércitos? Aqui estamos. Os que depois também virão da sexta dimensão. Porque essa escritura tem múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações. Bom, já vamos fazer uma pausa aqui. Já é a atividade. Podemos já continuar falando do sétimo selo e de tudo que pertence ao sétimo selo e todo o conteúdo do sétimo selo, que é
a vinda do El séptimo Senhor. sello es la venida del O Señor. sétimo selo é a vinda do Porque ahí Senhor, envuelve todo porque aí está tudo el envolvido, aí contenido envolve de tudo aí o conteúdo ese tema. O sea, desse ahí están tema, ustedes también. ou seja, aí estão vocês também, Que estão Dios les aí. bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe, Deus os Y guarde. adelante, E em agarrados de frente, la palabra, del agarrados mensaje, da palavra, da sin mensagem, desmayar. sem Porque desanimar, sem desmaiar, estamos porque cerca estamos de esas promessas. próximos dessas Y el promessas. tiempo que Él tenga que E o esperar. tempo que ele tenha de esperar Uno, por um, Él esperará. Y ele nosotros seremos pacientes esperará. E nós queremos seremos que nadie se pacientes, quede não queremos que ninguém en la gran fique tribulación. na grande tribulação, que será Muy, pero que muito, muy difícil. mas muito Es difícil. algo que una vez Él dijo que É ni algo al que uma peor vez ele enemigo falou de usted, que nem para o pior uno se inimigo lo de desearía. você ou seu, a pessoa desejaria. porque es algo Porque é algo terrible. Fue la terrível. palabra que Él usó. Foi a Bem, palavra a grande que ele usou. tribulação Benje, é a algo grande tribulação é terrível, algo terrível. terrível. Y muchos jugando E muitos brincando com la salvación. a salvação. Muitas pessoas brincando Para com a lo cual, salvação. E são para também isso, veja, também são Ordenados. ordenados ou para pré-ordenados, predestinados para isso. Pero nosotros, Mas nós, a nosotros no hay quien nos despinte a esa nós promesa não há quem despinte, de irnos nos a la tire cena de essa la boda del promessa de Cordeiro. irmos para a ceia das bodas do Cordeiro. Él nos está llamando Ele nos y está diciendo, chamando e dizendo: vente, vem, siéntate aquí a mi lado. senta-te aqui do meu lado. Has pasado la prueba. Tens passado pela prova, Gran valiente. grande e Del Hijo de valente, do filho de Davi. Dios les bendiga y les guarde. Deus os abençoe, Valientes del Deus Hijo de os Davi. guarde, valentes do filho de Escogidos de Davi, Dios, primogénitos de Dios. escolhidos de Deus, primogênitos Aqui de presentes, Deus, e aqui os que estão presentes escutando e os que estão em los diferentes escutando países nos diversos países também. Que Dios les bendiga. Que Deus os Dios les abençoe, guarde. Deus os guarde e Cuando estemos en la cena de las bodas quando del Cordero, estejamos na ceia das bodas do Cordeiro, allí, en aí, esa gran mesa que dice el aí hermano nessa Branham, grande mesa será que de diz o millas irmão y millas de Brana que largo, será de milhas e milhas nos de miraremos, grandeza, de comprimento, E nos olharemos e nos gozaremos nos regozijaremos de que de que hayamos sido uno tenhamos de sido los que recibió, dos que recebeu, el daqueles séptimo que selo, recebeu o sétimo de los que selo, recibió su venida. daqueles que recebeu ou Y receberam a seguirá sua ese gozo, ese vinda. avivamiento, E esse gozo, esse avivamento milênio, por continuará toda a pelo eternidade. milênio e por toda a eternidade. porque es un avivamiento Porque eterno. é um avivamento Nadie eterno. Nos Ninguém quitará ese avivamiento. nos tirará esse avivamento. Esta semana Esta semana cayó, fíjense, caiu, preste esa atenção, fecha nessa data de la cual da el qual hermano Branham predicó o irmão sobre Branham los sellos. pregou sobre os selos. Luego ustedes van a Depois Conhecer vocês vão todas las conhecer cosas que ocurrieron esta todas semana, as coisas que aconteceram nesta semana ou durante que esta ha semana. sido Que tem sido, uma foi semana uma semana marcada en el muito programa marcada ou marcante no programa bueno, que divino. Dios les bendiga y les guarde, Bom, que Deus os abençoe, Deus os adelante, guarde e em frente, sin desmayar. sem desanimar. Porque Aunque lleguemos, como dijimos ahorita, mesmo que cheguemos, como falamos ainda agorinha, de esa forma, miren cómo al dessa forma, vejam como no Frente. fim, no final, vem para cá. final lo colocó allí, O colocou en aí, eso que dijo el hermano Branham, a su nisso lado. que disse o irmão Brana, el do trono. seu lado, no trono. Bueno, nos vemos, Bom, Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos, Y Deus os hasta abençoe, ahorita, Deus os guarde, até en que agorinha, estaremos onde estaremos atividade com oração e começando alabando a a atividade Deus com por oração e louvando a Deus com os los cuales también cânticos, nos acompañan. os quais também Los de nos la sexta acompanham, os da sexta Por isso é dimensão muito também nos importante acompanham, chegar por isso que é muito a importante tempo chegar para cedo, a tener esse tempo, tempo allí para ter esse tempo preparação, aí que é lo que le de damos a preparação, que é o que nós com damos nossas a alabanças. Deus com nossos louvores, no llegar a la carrera e não chegar assim bem sentar-se. rapidamente, se sentar E, a correndo, e às quizás muito em vezes cima, na correria, e talvez ou já quando assim se está predicando, muito em cima, ou já quando se aunque está pueda ocurrir pregando, algunas mesmo que situaciones possa en el camino acontecer de la algumas familia, situações e, a caminho, coisas da família, aí, se atrasa pois, un poquito,
atrasa-se um pouquinho, mas sempre é bom chegar a tempo, cedo, porque pode chegar no momento em que você esteja falando alguma coisa e como não escutou o que veio antes, o anterior, então vai entender outra coisa. E ele pode prejudicar em vez de ser de bênção. Pode prejudicar em vez de ser de bênção. O que eu estava falando nesses dias que nos selos, o lugar onde ele dizia ou falava que não podem pegar uma mensagem agora e lê-la e vão se confundir ou ficar confusos. Isso está nos selos. Não podem chegar sem antes escutar a mensagem anterior para ter o quadro completo ou formado, porque então não vai se entender. É por isso que o nível onde nós estamos agora é um nível tão alto, elevado, isso já passou de álgebra. Já estamos falando já coisas mais profundas, as quais ele disse águas profundas, onde esses peixes que ele disse que jogasse o anzol bem longe, diz que caiu lá no último lugar e disse, fizestes bem isso, ou seja, tinha jogado bem, lançado bem. Vejam que ele não disse, pega a tarrafa e joga. Porque essa era uma obra que se estava realizando, fazendo nas eras. Mas para esses escolhidos de Deus, pertencentes à era da pedra angular, é com anzol. É um por um. E o que falamos na quinta-feira, vai pescando, daí a pesca, daí. Encontraram? Acharam? Deve ser em um dos selos. Não, esta não é, pero eu tenho. Não é esta aqui, mas eu tenho lá anotado. Que não pode chegar a pessoa. Que não pode chegar a pessoa, não pode chegar sem escutar as mensagens anteriores, algo assim, mensagens anteriores. Mas vejam já onde estamos. Já cada vez que Deus nos vai abrindo o entendimento, vamos tendo o quadro mais claro, esclarecido de tudo e vamos compreendendo todo este grande mistério que Deus teve reservado para nós para este tempo, o qual iria ser numa forma simples, numa forma onde só os escolhidos de Deus veriam, creriam, receberiam e estariam marchando para a terra prometida do seu corpo eterno e glorificado. É esta mesma aqui, página 283 do livro dos selos. Diz agora, se você chegou pela primeira vez e não escutou as mensagens sobre os 4 cavaleiros, obtenha a fita e escute, lhe será de muita bênção. Eu tenho recebido muita bênção e eu espero que assim seja com você. Ou seja, que vejam, para colocar-se em dia tem que se escutar os primeiros para colocar-se em dia, porque senão vai se perder. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde em frente, neste tempo final, com o 7º selo, rumo à terra prometida do novo corpo. Esse é outro tema que também se pode falar em algum momento, o 7º selo, com o 7º selo, rumo à terra prometida do novo corpo. Vamos colocar esse também. Com o 7º selo, rumo à terra prometida do novo corpo. Que Deus os abençoe, Deus guarde a todos e muito obrigado por esse momentinho, esses momentos que são de grande bênção, sempre que nós os temos, quando possamos tê-los, os temos, e dessa forma compartilhamos essas bênçãos tão formosas que Deus tem para nós neste tempo final. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E um bom café da manhã, os que vão fazer o café da manhã e de tudo isso que temos recebido. Bom apetite. Vejam, foi um irmão. Quem foi que me falou?
Um dos rapazes, não sei, ou foi um irmão, alguém me falou, me disse, olha, e tu eres el que abre la puerta. E tu és quem abre a porta. E és quem a fecha. E és quem a abre e entra, e és quem a fecha. Bom, nos vemos, a porta está aberta na era da pedra angular. A porta é Cristo na sua vinda. E Ele é quem a abre. Vejam, tem aberto a porta da dispensação do reino, da era da pedra angular. E Ele é quem a fechará. Isso tem que se teria que ler a escritura disso, porque vejam, o abrir, ele abrir a porta, o abrir a porta é para que entrem, mas se você não quer entrar, ninguém vai te obrigar a que entres. A porta esteve aberta e está aberta. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, isto diz o santo verdadeiro, quem tem as chaves de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha e ninguém abre. A chave de Davi, vejam, porque é para esse reino do Messias, para esse trono de Davi, ele tem que ter as chaves de Davi. E para entrar ao reino de Davi, que é o título de filho, no qual ele está vindo, filho do homem, filho de Davi, filho de Abraão, porque é herdeiro do planeta Terra. Filho de Davi é ser herdeiro do trono. Filho de Abraão, herdeiro de todo esse território de Israel. Filho de Deus, herdeiro de todo o planeta Terra e do mundo inteiro, e as galáxias e tudo isso. Todos os títulos, vejam, sendo condensados aí. Por isso é que quando ele diz aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, vemos também isso condensado em um também, porque como é um mensageiro dispensacional, tem que vir com voz de arcanjo. E as escrituras que pertencem a este tempo final como voz de arcanjo, você tem que ver quando se cumpriram nesse anjo, quando esteve ministrando, trazendo as boas novas para a igreja, e tem que ver quando ele esteve clamando, com a aclamação, com o precursor, mas também tem a ver quando isso está se cumprindo neste tempo, porque tudo se cumpre e se condensa em um. E aí você pode ver todo o quadro, em cada manifestação, voz de arcanjo, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E na trombeta final, a última trombeta que se estaria realizando, fazendo essa obra dos trovões, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, e nessa obra que ele estaria realizando nessa reclamação, se estaria cumprindo a ressurreição e a transformação, porque ele diz a trombeta final, para a trombeta final, porque se tocará a trombeta, e o que é uma trombeta? É a voz de Deus falando. E depois de ser tocada, ser anunciado, ser dado a conhecer essa mensagem, então a promessa da ressurreição virá. E nossa transformação, a final trombeta. Bom, já ele está meio rindo porque ele diz que não vai parar. Bom, nos vemos, Deus abençoe, Deus nos guarde. Já vamos continuar, porque vejam, são as 7h10. Já começamos que hora? Como que às 6. E às 6h30 eu estava me despedindo. Bom, nos vemos, Deus abençoe. E guarde a todos, é como eu gravava uma vez eu estava gravando, o irmão William tinha me dito, isso é uma saudaçãozinha pequena. Leva a câmera aqui no ombro, não baixes o tríplice, o cabo, o microfone, não vem com isso, porque grava assim com o ambiente, como que ambiental. Isso não voltou a acontecer para mim, porque ele me dizia, não, o triplé, não, eu vou levar o tripé. E ele ficava rindo. Nesse dia, eu creio que esse vídeo se pôs, e eu levei o camarada, isso aqui vai ser rápido, ele levou qualquer coisa. Isso vai ser bem rápido nas Minas. Eu fico de pé aí bem pertinho dele, porque o lugar era pequenininho, tínhamos passado por um lugar, íamos diretamente para uma atividade ou reunião. E a atividade principal desse dia, que era num auditório grande e bom, foi no México.
Se não foi em Catemaco, por aí, em Catemaco, por aí nessa zona ou área. E nós íamos, pois, tínhamos terminado, era bem cedo. Estávamos assim calados. Estávamos assim, caladinho, íamos para lá e descemos e Bonnie diz, leva a câmera, e eu ponho ela aqui, levando a câmera, e começa o irmão William a falar, eu tenho essa câmera aqui, eu era bem pequenininho, e começa o irmão William começa a falar, e eu começo a tremer. E a câmera aí disse, isso aqui é uma saudaçãozinha curta. E a gota de suor descendo em mim, e não acabava, e eu, mas meu Deus, e eu olhava para ele, mas tu me falaste que era uma saudaçãozinha, e a câmera subia, e eu aproximava o zoom, eu não sei mais o que é que eu fazia com o zoom, e assim aconteceu comigo. E o irmão William estava rindo, aí eu voltava, mas eu disse, foram uns 45 minutos, e isso já, eu nem sentia mais o peso, eu creio que deixei a câmera e me montei assim, fiquei de uma forma encaixado, porque eu estava quase que dormindo, porque não é a forma costumada da pessoa que se costuma. Eu sentava sempre atrás na caminhonete e dizia, irmão William, era uma saudaçãozinha, irmão William, eu estou banhado de suor, e ele ficava rindo, e daí fora, mesmo que fossem 2 minutos, eu descia com tripé, e às vezes era o mais rápido que ele fazia, montava a cama, Deus abençoe e guarde a todos. E montava tudo, e depois me dizia, eu te falei que não descesse tudo, não trouxesse tudo, mas era, nós levávamos, nos dávamos muito bem, claro que nos dávamos muito bem. Toda essa viagem, essas viagens, esses percorridos, vejam, tiveram um grande propósito ou motivo no programa divino. Ele mesmo cuidando do 7º selo. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde a todos. Olhem como agora se pode falar abertamente o que não se podia falar em outros tempos. Agora se fala face a face, cara a cara. Agora se fala com propriedade, porque o que iria se estar falando iria produzir nos escolhidos de Deus essa fé de rápido, porém que também iria produzir em pessoas como Judas. E não podia produzir isso antes, número 1. Não eram os instrumentos para cumprir isso. E que se chegasse a falar dessa forma, desse jeito, então vejam um pouquinho que Deus deixou-se ver em cada mensageiro. Vejam que aconteceram atentados com o pouquinho que se trouxe ou foi trazido. E falaram mal dos mensageiros de Deus. Houve zombadores, muitas coisas aconteceram, mas agora, quando se está abrindo claramente, falando claramente ou bem claro, vejam que esteve acontecendo a mesma coisa. Zombadores, também blasfemam, e já falam, publicamente falam. E por isso essa escritura do Salmo 2, eu rio bem melhor, eu rio disso, porque tudo isso tem que se cumprir, porque alguém tem que fazer esse trabalho. E cada vez você pode ver que muito mais enchem-se de coragem quando veio o cumprimento das promessas, e nós muito mais nos enchemos de alegria, de avivamento, de regozijo. E podem ver que no final, lá no tempo de Jesus, o que começaram lá, essas primeiras mensagens tentando despenhá-lo, jogá-lo do penhasco, rapidamente eliminá-lo. Isso neste tempo final é o que chegará, se chegará nessa escala onde no final também conseguirão fazer isso. Porém, essa será a maior vitória, a vitória mais grande, porque virá com todos os da 6ª dimensão.
E vamos ver se com todo esse grupo, mais os daqui, vamos ver quem vai fazer o confronto a esse poderoso exército. Diz que lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. E eles escrevem uma Bíblia, lutarão contra o Cordeiro e escreve leão. Pensarão que é um cordeiro e não sabem que é o leão com a leoa, rugindo desde Sião. Vamos ver quem é que vai meter a mão nestes que menosprezaram e que falaram mal. O seu tempo, eles tiveram o seu tempo até aí. Eu não sei, gozem-se vocês com isso. Nós estamos nos gozando, regozijando com esse avivamento, e o nosso regozijo, o gozo, e será eterno. O gozo e as zombarias dele e o riso deles é temporário. Depois, aí é onde ele diz para ele será o choro e o rugir, o ranger de dentes. Nós agora como humanos choramos, muitas vezes nós nos sentimos, porque muitos deles, nós amamos eles. Olha, Jesus amou a Judas. E agora nós choramos, nós sentimos, mas depois será de gozo, de alegria, porque já tudo terá passado. Eles é o contrário, agora eles se regozijam, se alegram, zombam, riem, mas depois será o choro e o ranger de dentes. Na grande tribulação será, depois será um tormento pelo milênio, porque não pensem que vão estar aí sem passar, não creio que vão estar aí sem passar por esse tormento, onde estarão depois do milênio. Vejam, são julgados, saem culpados, ou culpáveis e são jogados, lançados no lago de fogo. E os deste tempo, os zombadores deste tempo, e aqueles que estão contra o programa divino e da obra que Deus está realizando sob debaixo dos sétimos selos, os escolhidos de Deus contra os escolhidos de Deus e contra o mensageiro e a mensagem e tudo que se está se trazendo, esses são os que mais tempo vão estar no lago de fogo. Esses são os últimos que vão desaparecer assim que a sentença já está dada para eles, a sentença. Ele vem com bênçãos, mas também vem com juízo divino. E essa sentença já está ditada, falada. Quando se dita a sentença no juízo em um caso, vejam que logo chega-se ao dia para começar a se cumprir essa sentença. Não é desde esse momento. E muitas vezes a pessoa paga há uma fiança e tem um tempo para se entregar. E nesse tempo, certamente ri do juiz e faz tudo o que ela faz ou quer fazer, mas essa sentença ninguém tira ela dele. Cedo ou tarde chegará esse dia e desde esse dia começa a sentença a se cumprir. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde em frente, agarrados da palavra, avivados com o sétimo selo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez na primeira atividade dominical.